Domingo à tardinha, o prédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor encanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto uma estrofe do irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus caros irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez na hora da prece, nesse primeiro domingo de agosto, dia 2 de agosto. Estamos em mais uma hora da prece online. Possamos, nesta noite de hoje, receber todo o bálsamo de amor, de paz, de fraternidade. Possamos receber dos ensinamentos do Mestre Jesus e, o mais importante, sempre colocar em prática. Sabemos principalmente do momento em que estamos vivendo e passando, mas que possamos sempre voltar o pensamento e as vibrações positivas ao nosso planeta, ao nosso país, à nossa cidade, ao nosso lar, tentando sempre nos modificarmos para melhor. E assim, para iniciar este momento da hora da prece, como sempre fazemos, se assim nos sentirmos à vontade, vocês aí na sua casa, podem fechar os olhos, ou não, aqueles que não se sentem confortáveis podem ficar de olho aberto. E assim, desta forma, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, irmão maior, governador deste planeta, e agradecermos a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos encarnados nessa terra, nessa escola de aprendizado, de amor, de amparo. Agradecer por nossos familiares,
agradecer por mais um domingo em que estamos reunidos, buscando os ensinamentos do Mestre Jesus e tentando colocá-los em prática. Agradecer por cada um que passou pela nossa vida, agradecer até mesmo pelas dificuldades que enfrentamos no dia a dia, pois sabemos que é a oportunidade de crescimento para o nosso espírito. E assim, Mestre amado Jesus, te pedimos a proteção, o amparo nesta noite de hoje, em mais uma hora da prece. Pedimos a proteção aos nossos irmãos encarnados e aos desencarnados que estarão conosco também vibrando, e aqueles que necessitam ainda do teu amparo, que estão perdidos ainda, possam ser amparados e auxiliados com essas vibrações que emanaremos. Que cada lar nessa noite possa receber o bálsamo de amor, de paz, de fraternidade, receber a tranquilidade, o afago da espiritualidade amiga. Que a tua paz, Mestre Jesus, permaneça conosco e que assim seja. E depois da nossa prece inicial, vamos hoje fazer a leitura do livro Pão Nosso. A mensagem 65, que é Tenhamos paz. Tende paz entre vós. Paulo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos e a humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. E essa linda mensagem que nos traz a reflexão de paz e de uma forma clara e simples, nos mostra a necessidade de termos paz interior. Ele nos chama às responsabilidades. Às vezes pedimos paz pelo planeta, pedimos paz que os países não entrem em guerra, ou em algum momento da nossa vida que possamos ter paz, mas que a gente possa buscar também essa paz não só exterior, né? Às vezes a gente precisa, para eu estar em paz, eu preciso ir para uma praia, eu preciso meditar, o que é importante. Mas também é fundamental que no nosso dia a dia estejamos em paz. E onde está essa paz, a nossa tranquilidade que a gente deve buscar, que a gente deve, principalmente nos momentos de dificuldade, a gente refletir, parar, pensar. E é tanto que ele diz
um trecho muito importante em que ele fala que é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Então que a gente eduque, como ele fala, essa visão, essa audição, para sermos receptivos, a termos essa tranquilidade, a aprender a ouvir o outro, é necessário e fundamental, principalmente nesse momento que estamos passando, que estamos vivenciando dentro dos nossos lares, que a gente possa aprender a ter essa paciência, a trazer essa paz para dentro de nós, a meditar, a compreender o que estamos passando, às vezes a compreender o outro, pois sabemos que ou já fizemos ou ainda estamos cometendo aqueles erros e aqueles defeitos daquela outra pessoa, daquela pessoa do nosso convívio. Então, quando a gente pedir paz, que também a gente possa buscar essa paz dentro de nós. E cadê a paz? Onde estará a paz? Dentro da gente. E como ele chama a atenção também na mensagem, né? Que a gente pode fazer o bem, praticar o bem, se não estamos em paz com nós mesmos. Então que a gente sempre busque essa paz interior, essa tranquilidade. Chico Xavier uma vez disse que agradecia a Deus por ter vivido só com o necessário. É uma frase bem forte e que nos mostra e que nos traz na frase, na fala, a serenidade, a paz de quem realmente está em paz consigo mesmo. Cumpriu a sua missão na Terra em paz consigo mesmo. E sempre procurava saber e olhar e observar os seus defeitos, os seus erros, e não o erro do outro, o problema do outro. E procurava, com o pouco que tinha, fazer a diferença, de alguma forma. E foi a diferença que ele fez na vida de cada um que ele ajudou, das famílias que ele ajudou com as vendas dos livros. Então isso é a prática do bem, mas para fazer esse bem ele teve que estar em paz consigo mesmo. Procurar essa paz para estar buscando realizar o bem. Então, nessa mensagem de hoje, que nos traz uma palavra de 3 letras e que é fundamental e importante e que a gente sempre pede na nossa vida, que é paz. E aí, quando a gente pedir, pensar que precisamos de paz, precisamos estar em paz, que nos perguntemos, cadê a paz em nós mesmos? E quando a gente for pedir paz pelo mundo, que é necessário, que a gente for pedir paz pela nossa cidade, que a gente possa também refletir, cadê a paz também dentro do nosso lar? Será que estamos fazendo a diferença? Será que estamos buscando essa paz dentro da nossa casa, onde moramos, com os nossos familiares? Será que nas dificuldades da vida que enfrentamos estamos em paz? E como que a gente busca essa paz? Com esses momentos de aprendizado, como é a hora da prece, com momentos de reflexão, com palestras, com músicas, com meditações, com conversas entre os familiares, com coisas que gostamos de fazer e, com o mais importante, com a prece. Que a gente tem aquela conversa íntima com Deus e que precisamos buscar sempre mais essa conversa e ter Deus mais próximo. E não Deus tão distante, mas trazer Deus para dentro de nós e conversarmos sobre os nossos pontos, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas. E que tenhamos, meus amigos e meus irmãos, essa paz interior em cada um de vocês, para que essa paz possa emanar a energia e a gente possa modificar a atmosfera do mundo, a atmosfera do nosso planeta e a atmosfera interior. Que a tua paz esteja com cada um de vocês. Que assim seja.
Onde está Deus? Pergunto cientista. Ninguém ouviu jamais. Responde às pressas, uma terra mista. Deus é somente uma invenção da fé. Um pensador tirado da ascensão da mente. Não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta gira com segurança de minha firma, porque tenho certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães ficando os filhos seus, nas noites eu voar, claras e velas. Por favor, tu entrega essas 3 sacolas que na hora que é pra mãe dela. Obrigada. Eu vejo Deus nas flores listradas, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que me perdoa. Comigo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa. Sinto Deus na paz, na alegria. Escuto Deus na frase que me perdoa. Comigo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa. Sinto Deus na paz, na alegria. Olá a todos, que hoje, nesse encontro da Hora da Prece, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que refere-se ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 1 e 2, o que é preciso entender por pobres de espírito. Possamos com isso aprender aí um pouquinho mais sobre a vida com a luz que a doutrina espírita traz sobre ela. Então, iniciando aqui a nossa leitura, capítulo 7, no item 1 e 2.
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso está lá em Mateus 5:3. No item 2, os espíritos trabalhadores da codificação, que vieram através desse evangelho explicar melhor o que queria dizer esta passagem aí acima. Vem detalhar melhor para o nosso conhecimento. E eles dizem assim: a incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades, não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem. E quando opinam sobre alguma coisa, consideram os seus julgamentos como definitivos, inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar e que os faria descer de seu pedestal. É por isso que apenas tem sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas que pensam ser boas, segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que ridicularizam. É aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão o seu erro. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o inculto que possui estas qualidades será preferido e não o sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão
a Deus, o orgulho é sim uma revolta contra Ele. Mais vale, pois, a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico de qualidades morais. Um tema bem direto à nossa maneira de viver, muitas das vezes de forma prepotente, arrogante, e se achando muitas das vezes superiores ao próximo. Eu sempre falo em meus comentários que a mensagem de Jesus ainda não é entendida e está desconhecida da grande maioria dos habitantes aqui desse planeta. Pessoas ora mergulhadas na ignorância, ora mergulhadas nas crenças do passado. Essa afirmação que dizer que os ensinamentos de Jesus ainda não foi entendida, ela é muito dura, muito contundente. Mas é muito fácil perceber esse pouco entendimento sobre os seus ensinamentos. O nosso tratamento com Jesus é ainda uma forma muito, vamos dizer, é como se Jesus fosse um artigo religioso, uma peça religiosa, um atributo, ou um atributo não, um mecanismo religioso. Pode até ser, mas desde o momento que esse mecanismo seja usado para que possamos entender esses ensinamentos e naturalmente praticá-los. Porque vivemos em uma sociedade ainda muito arrogante e disposta a ser muito cruel com as pessoas mais simples ou a que estão em algum nível hierárquico, ou seja, mais abaixo, ou seja, num nível inferior. Que pena! É a grande comprovação que a nossa sociedade, a nossa cultura ainda não entende a mensagem do Mestre Jesus. Que pena! Roger Bottini Paranhos, um escritor espírita que eu admiro bastante, ele diz que o conhecimento sem elevação é um poder sem direção, perdido, desenfreado, mas que pode fazer muito bem às almas elevadas, mas atormenta firmemente aquelas almas que estão escravizadas com as paixões humanas. Tem muito isso à nossa volta. Ainda somos muito dedicados à inferioridade, da vaidade, né? Do narcisismo, do egoísmo, do orgulho. Ainda cultivamos essas torpezas que não nos deixa ser realmente pobres de espírito. E nesse ensinamento de hoje é bom deixar claro que essa pobreza de espírito ela não está ligada às pessoas, somente às pessoas mais simples ou com as pessoas mais simples apenas. Não. Pobreza de espírito é aquela pessoa que consegue identificar suas limitações, as suas imperfeições, vislumbrando melhorar tudo isso. Ou seja, ser mais humilde é entender a imperfeição e poder procurar o seu engrandecimento. Isso sim é pobreza de espírito. Porque sabemos bem que o homem, em sua arrogância, pensando sempre em si mesmo, se acha uma grande obra divina, ao ponto, né, de
de exigir, muitas das vezes, uma intervenção divina em todas as dificuldades da vida, como se nós fôssemos realmente merecedores, ou seja, merecedores porque somos pobres de espíritos. Então vale a reflexão. Esse tema é um convite para a nossa saúde, para o nosso progresso. É um chamativo, um puxão de orelha que esse Evangelho traz para que possamos tomarmos mais conta de nós mesmos, mais cuidado com o que tem saído de dentro de nós diante das pessoas. O nosso progresso depende disso. Aquele mesmo que tanto desejamos, aquele mesmo que tanto queremos, quando pedimos felicidade, pedimos um futuro melhor, vai depender da nossa pobreza de espírito. E a nossa volta dentro de nós exige ainda muito esforço para que essa virtude seja praticada. Muito esforço. Porque é muito fácil comprovar a dificuldade enorme que é ser humilde diante das adversidades, diante da convivência com o nosso próximo. Isso está ligado à nossa imperfeição ou os nossos equívocos diante do que é crescer diante da vida, ou seja, crescer através do progresso espiritual. Só depende de nós. O que precisamos é priorizar os tesouros da virtude. Estamos aqui nesse mundo para isso. Essa escola cheia de oportunidades para adquirirmos estas moedas que a traça não corrói e nem o ladrão rouba. Esses tesouros da alma. Fica aí esta mensagem tão engrandecedora que nos impulsiona quando estamos mais dispostos, mais atentos. Esta mensagem é muito rica para nos ajudar a vencer a si mesmo, nossas imperfeições, para podermos entender de uma vez por todas, sem a humildade, não conseguiremos destruir em nós os verdadeiros templos de orgulho, vaidade, prepotência e arrogância. Que assim seja. Cada dia viverei
sorrindo. Quando o esplendor de um novo dia me despertar com alegria e prazer, quero ter você comigo. Olhando o firmamento, vejo Deus a me abraçar. Caminharemos por lugares multicores e na beleza desse amor tão infinito seremos bem felizes. E cada dia viverei com emoção, contemplarei o seu olhar contando amor. Em suas mãos toda ternura ficará, agora e para sempre. Agora e para sempre. Prezados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco sempre. Nós estamos dando continuidade à nossa hora da prece com as reflexões acerca de O Livro dos Espíritos. E nós estamos tratando nos últimos domingos da escala espírita, uma divisão feita por Allan Kardec com base na revelação dos espíritos superiores, orientadores da codificação, que dividiram os espíritos de acordo com o seu nível evolutivo em 3 ordens. Terceira, espíritos imperfeitos. Segunda, bons espíritos, já estudados. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a primeira ordem, que é espíritos puros. Na questão 112, Allan Kardec apresenta os caracteres gerais dessa ordem. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Por esse resumo breve, nós já podemos perceber que os espíritos puros estão muito além dos espíritos imperfeitos e também acima dos bons espíritos, até mesmo dos chamados superiores, pois cada ordem se divide em várias classes. Esta ordem, a dos espíritos puros, tem apenas uma classe única, a primeira, que é a dos próprios espíritos purificados. Não há uma subdivisão como nas outras, porque estes espíritos são exatamente aqueles que atingiram o nível máximo de evolução, pelo que nós podemos entender até agora. Na questão 113, então Allan Kardec coloca a primeira classe única, e ele discorre. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam
a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem, ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos verificar com facilidade que os espíritos puros são exatamente aquela meta máxima que nós devemos alcançar. O destino que está traçado para nós, embora nós nos encontremos ainda muito distante dele. Mas Deus, nosso Criador, nos possibilita a existência através do processo das vidas sucessivas, ou seja, a reencarnação, exatamente para que nós possamos percorrer essa escala, essas ordens, e saiamos da condição de espíritos imperfeitos, atravessando a situação de bons espíritos até chegarmos à purificação. Nesse momento, nessa ocasião da purificação, nós teremos então também conquistado a felicidade plena, porque hoje nós podemos ser felizes em muitos momentos, em diversas situações. Entretanto, não temos algo sustentável que se perpetue. Há momentos também de infelicidade, de tristeza, de flagelo, como estamos vivendo agora. Um flagelo coletivo, uma situação dificílima para a humanidade inteira. Essa situação é resultado exatamente da imperfeição dos nossos seres espirituais. Porque nesse processo evolutivo, nós cometemos muitos enganos e, naturalmente, temos que dar conta, resgatar, restaurar essas situações para conquistarmos essa felicidade prevista. Vemos que os espíritos puros não têm mais necessidade de reencarnação, porque completaram o ciclo evolutivo, pelo menos no que nós entendemos até aqui, a não ser que seja por uma missão, por um desejo de ajudar uma coletividade, o que foi o caso de nosso Senhor Jesus. Já se encontrando nessa condição de espírito puro, veio à Terra pela reencarnação, não por prova nem expiação,
mas para nos ensinar, fazendo um enorme sacrifício, pois que os espíritos puros, tendo o perispírito praticamente idêntico à essência espiritual, embora ainda o possuam, mas muito etéreo, muito sutil. Os espíritos puros, naturalmente, não podem ser vistos por nós, mesmo no plano espiritual, porque eles não têm mais uma forma perispiritual, como nós temos, definida. A sua aparência é praticamente a da sua essência luminosa, irreconhecível para nós. No entanto, isso não quer dizer, é muito importante esse detalhe, isso não quer dizer que eles tenham perdido a sua individualidade, como pleiteiam aqueles que consideram que Deus é o todo, né? E numa visão panteísta da vida, consideram que ao atingir a purificação, nós entraríamos nesse todo e isso significaria a perda irreversível da individualidade. E a doutrina espírita não revelou dessa forma. Os nossos superiores afirmam que a nossa individualidade permanece, até porque, se não permanecesse, seria uma morte espiritual, né? Nós deixaríamos de existir, o que é o mesmo que morrer, no sentido que nós entendemos materialmente. Mas assim como não existe uma morte definitiva materialmente, porque nós continuamos vivos em espírito e retornamos à vida material pelo processo reencarnatório, também não existe uma morte espiritual definitiva, pois que nós permanecemos vivos como seres imortais que somos, até atingir essa condição de pureza, de felicidade plena. Vejamos que alento, né? Quão esperançoso é nós sabermos que nós também chegaremos a essa condição, por mais que demore. A demora vai depender de nós mesmos, né? Do nosso processo evolutivo, de como nós vamos nos comportando, nos conduzindo até lá. Mas, demorando mais ou demorando menos, de uma forma ou de outra nós chegaremos lá, sofrendo menos ou sofrendo mais, passando por situações dolorosas como essas que vivenciamos hoje e que devem servir para nosso aprendizado. Nós precisamos aproveitar esse momento a fim de darmos um passo além. Nosso planeta está mudando de categoria, isso também não vem acontecendo só agora, né? Quando Allan Kardec escreveu a Gênese, ele afirmou que o processo de transição da Terra, de mundo de provas e expiações, para mundo de regeneração, já estava em curso há um século. Ora, e de lá para cá já se passaram mais 150 anos, ou 160, ou seja, a transição já está em seu terceiro século. Isso significa que ela está em fase conclusiva. Por isso que as situações mais chocantes estão ocorrendo. Mas a nossa expectativa e certeza é de que o mundo terrestre, ao mudar de patamar para a regeneração, será um mundo melhor. Está se tornando um mundo melhor. Naturalmente que para a Terra ser um mundo melhor, nós também precisamos ser melhores. E um dia nós habitaremos um mundo celestial. Porque depois do mundo de regeneração ainda tem um mundo ditoso, que é o mundo feliz. E, além dele, os mundos celestiais, que são exatamente as moradas
dos espíritos puros. Ah, vai demorar muito, certamente. Vai, mas é o nosso destino. E esses espíritos puros, Allan Kardec também faz uma observação importante. Eles são os ministros de Deus, os seus mensageiros, são os engenheiros, os arquitetos do universo, né? Que estão constantemente, vamos dizer assim, sendo os assessores principais da providência divina, na criação e na manutenção, na sustentação da vida universal. E, portanto, eles estão em trabalho, em atividade, buscando nos ajudar, nos auxiliar a avançar, a progredir, para nos tornarmos semelhantes a eles na questão da pureza. Eles não estão numa ociosidade, nem numa perpétua contemplação. Allan Kardec fala isso porque exatamente esses que podemos chamar de anjos, de arcanjos ou serafins, nomes que eram usados, né? E ainda são usados, mas não quer dizer que tenha asa, nada. Voa porque os espíritos volitam, né? E os espíritos puros ainda mais. Então podiam dar essa aparência de ter asa. Mas a visão era de que esses espíritos, ao atingirem a felicidade, estariam diante de Deus, né? A contemplá-lo. E assim, somente fazendo isso, naturalmente, que não há sentido. Os espíritos puros, eles têm esse contato, que nós não podemos entender, mais direto com a providência divina, mas não de contemplação, e sim de trabalho, de atividade. Então, meus irmãos, nós somos alentados exatamente com essa certeza, com essa esperança da continuidade da vida e também de que nós conquistaremos essa pureza e essa felicidade dependendo da atuação de cada um de nós, apenas demorando menos ou mais. Mas é certo, aliás, atingirmos essa meta. E aproveitando esse período tão difícil de transição que nós vivemos, com tantas dificuldades, com tantas dores, onde nós estamos sendo impulsionados a um isolamento material, o que não quer dizer um isolamento espiritual, porque graças exatamente ao processo evolutivo, nós temos instrumentos como este, através do qual estamos nos comunicando agora, e temos outros ainda que todos estão conhecendo e vivenciando, que é da comunicação. Esse é gravado e vocês estão podendo assistir, mas ainda há também as comunicações ao vivo, né? Ou seja, em que na hora mesmo a gente se fala e dialoga e debate e esclarece e resolve. Então a tecnologia, fruto da evolução humana, permite que nós não nos mantenhamos em isolamento espiritual. Contudo, o outro isolamento se faz necessário para evitar males maiores. E isso tudo nos tem servido de ensinamento. Assim esperamos, porque se a humanidade não aprender algo com isso e não mudar em alguns aspectos, naturalmente que outras lições serão enviadas para nós. E precisamos nos empenhar para avançarmos mais rapidamente e dessa forma sofrermos menos. Nós vamos nos aproximando do encerramento do nosso encontro de hoje. Vamos fazer a nossa prece final e antes dela eu quero desejar a todos e a todas que nos veem e nos ouvem nesta hora da prece, que possam estar gozando de plena saúde ou recuperando a sua saúde, como também das suas famílias, com muitas bênçãos, com muitas
luzes com muitos bálsamos de nosso Senhor através dos nossos benfeitores espirituais. Elevemos então o nosso pensamento para a prece final. Senhor Jesus, chegando ao encerramento do nosso encontro de hoje, nós temos palavras de gratidão por estarmos aqui, por conseguirmos essa oportunidade devido à sua misericórdia, à sua compaixão, de preservarmos nossa saúde e nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós rendemos graças por todas essas bênçãos, luzes, graças, bálsamos e proteção que temos recebido todos os dias até agora. Rendemos graças ao Senhor Jesus, nosso Mestre, que permanece conosco sempre, através dos seus mensageiros, através do seu Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Rendemos graças a Deus, nosso Pai, Criador, misericordioso por nossas vidas, pela reencarnação atual e por tudo que somos, realizamos e temos. Rendemos graças, por fim, aos nossos benfeitores, guardiães e protetores espirituais, pela inspiração, pela ajuda, pelo socorro, pelo amparo, pela balsamização, que não nos tem faltado em momento algum. Muito obrigado, Senhor, por tudo, inclusive pelas adversidades, pelos flagelos, pelas dores que nos ajudam a crescer e a evoluir. E devido mesmo a essa dificuldade, a essa imperfeição que ainda nos marca o ser espiritual, nós precisamos pedir e rogamos a Deus Pai, ao Senhor Jesus e aos nossos orientadores espirituais que nos auxiliem a vivenciar melhor esse momento e com ele aprender. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos e as suas famílias. Que o Senhor Jesus acompanhe, envolva e balsamize, de modo especial, aqueles que mais sofrem, os enfermos, que se encontram envolvidos por essa enfermidade nova ou pelas outras doenças que assolam a humanidade. Todos os outros que estão passando por algum flagelo de ordem física, moral, psicológica ou espiritual. Que neste dia, que nesta noite, sintam um alívio, uma melhora, um refrigério, um conforto e encontrem a cura para os seus males. Que o Senhor Jesus vivifique, restaure, cure, purifique, ilumine e conceda a sua paz neste dia, nesta noite e sempre. Assim seja. Olá, caros irmãos, vamos iniciar o nosso passe virtual de hoje,
respirando fundo, deixando toda a energia salutar da espiritualidade maior entrar em nosso corpo físico nesse momento, percorrendo todos os nossos órgãos, as nossas células, trazendo o equilíbrio necessário, a harmonia, o bem-estar e a saúde física e mental necessárias para o nosso corpo físico e mental. Inundados desse bem-estar, possamos ter uma semana muito abençoada, de muita luz, de muita paz, de muita sabedoria. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre no coração de cada um de vocês. Que assim seja. A pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que me faz sonhar. Existe um coração a pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que me faz sonhar. Você, amigo, a paz interior, fruto da luta do teu conquistar, tua consciência, o guia do teu coração, nessa busca de viver de bem com a vida. Sinta a vida em você, poesia quer dizer se transportar e transformar o mundo em paraíso, onde os sonhos são reais, onde o mal não existe mais, e tudo é paz, profundo amor, sem dor, só alegria. Ainda é tempo de plantar, lançar sementes nesse chão, no coração, em gestos simples de amor, na vida a dois, ou como for, com coração, e musiquinha. A pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que me faz sonhar. Existe um coração a pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que me faz sonhar. Amigo, a paz interior, fruto da luta do teu conquistar, tua consciência, o guia do teu coração, nessa busca de viver de bem com a vida. Sinta a vida em você, poesia quer dizer se transportar e transformar o mundo em paraíso, onde os sonhos são
paz, profundo amor, Senhor, sua alegria. Ainda é tempo de cantar, lançar sementes nesse